Na aula de hoje, nós vamos continuar a crise europeia. Ela é, além de um fato da maior importância para a economia do mundo inteiro nos dias que nós estamos vivendo, ela é uma oportunidade para nós discutirmos alguns temas. Na aula passada, nós estudamos Optimum Currency Areas, OCA. Nós vimos o papel da taxa cambial nominal e discutimos que a área cambial ótima é aquela onde há grande mobilidade interna de mão de obra e capital. Entre áreas monetárias ótimas, deve haver pequena mobilidade. E a taxa cambial cumpre o papel de igualar preços e rentabilidades entre áreas monetárias, entre moedas diferentes, sendo que dentro dessas áreas monetárias não há mobilidade. Isto é verdade se a variação da taxa cambial não for acompanhada pela variação do salário, o que é uma hipótese que os monetaristas e os defensores do modelo de expectativas racionais diriam uma hipótese não necessariamente verdadeira, falsa. É preciso que o trabalhador tenha alguma ilusão monetário-cambial, para que quando a gente mexa na taxa cambial, ele aceite, ele não queira mexer também no valor do salário. Senão, o efeito da mudança da taxa de câmbio nominal é só nominal e não há uma mudança na relação taxa de câmbio e salários. É isso aqui que precisa mudar para que as exportações menos importações mude. É a relação da taxa cambial nominal com o salário nominal. Para tornar esse assunto mais vivo, é uma oportunidade dentro do assunto crise cambial para estudar, nós podemos discutir um conceito jornalístico e um conceito que faz parte do discurso brasileiro. Custo Brasil. O que é o custo Brasil? São bens não comerciáveis. Tá certo? Se nós pudéssemos importar serviço de saúde dos Estados Unidos, não, da Suécia, serviços de segurança do Japão ou da Inglaterra, serviços de justiça, talvez dos Estados Unidos ou da Inglaterra, serviços de transporte da Alemanha, pudéssemos importar, a gente importaria, mas o transporte da Alemanha é mais eficiente, mais barato que o transporte no Brasil.
transporte público de Paris para servir a gente. Só que, por definição, esses produtos são não comerciáveis, são non-tradables. Eles têm que ser consumidos no local que eles são produzidos. Então, o custo Brasil está associado ao preço dos non-tradables, dos não comerciáveis. Certo isso? Porque o resto, sendo comerciável, o preço é igual. O preço da soja no Brasil tem que ser igual ao preço da soja em Chicago e em Londres. Não é? O preço do milho também. O preço do automóvel também, com exceção a menos dos impostos. Mas o automóvel nacional e o automóvel importado dentro do Brasil, se ambos forem tributados igualmente, que eu espero que sejam, o preço tem que ser igual. O Volkswagen da Alemanha e o Volkswagen aqui, colocado aqui, tem que ter o mesmo preço, ser um produto comerciável. Os não comerciáveis é que tem preços não comerciáveis, locais, preços diferentes, certo? O que eu quero mostrar aqui é que na época em que o câmbio estava valorizado no Brasil, Gustavo Franco, 94, 99, Plano Real, o argumento do governo é: temos que baixar o custo Brasil. Mas essa não é uma variável que possa ser alterada no curto prazo, nem pela vontade do Banco Central e do ministro da Fazenda. Tem que é um movimento de muito longo prazo e que envolve todos os ministérios do governo e todo o setor privado. Mas como não queriam mexer na taxa cambial, diziam: vamos mexer no custo Brasil. Só que a alternativa viável e proposta naquela época, não, vamos mudar a taxa cambial. Mudando a taxa cambial, você compensa pelo custo maior do Brasil. Certo? O contra-argumento do Banco Central seria, nunca houve essa discussão, porque custo Brasil virou uma palavra que nem sustentabilidade, né? O contra-argumento seria: olha, se você mudar a taxa cambial, o Gustavo Franco poderia dizer, os salários vão mudar. Então não vai adiantar, porque você vai mexer na taxa cambial e o preço não tradables, que é basicamente salário, vai aumentar também, a menos que os trabalhadores tenham ilusão monetária. Tá certo? Vai subir o preço da gasolina, vai subir o preço da soja, do arroz que pode ser exportado, do café, do milho. Aí o trabalhador vai dizer: então eu quero aumento de salário. É verdade. Pode acontecer isso. Por isso que essa mudança na taxa cambial tem que ser feita no momento que a economia está em depressão. Por quê? Porque aí não há, no mercado você não consegue mudar nem o salário, nem o preço de qualquer coisa, porque existe excesso de demanda. A economia brasileira está crescendo pouco, a taxa cambial subiu X%, foi de 1,80 para 2, no momento, de certa forma, oportuno, porque existe o crescimento do produto está baixo, existe um excesso de demanda. Então, o efeito inflacionário espera-se que seja pequeno. Então, há uma mudança de preços relativos, há uma mudança da taxa cambial real, que deve incentivar as exportações e desincentivar as importações. Agora, suponha que não. A taxa de câmbio fica como era naquela época, R$1, $1, e o governo, com um passe de mágica, ajudado por um gênio da lâmpada, ele esfrega e faz 3 pedidos: melhorar o transporte, melhorar a justiça e melhorar o serviço de saúde. E de um dia para o outro, o Brasil acorda com estradas alemãs, policiais japoneses e juízes ingleses. Ou seja, o valor do salário, o custo dos non-tradables caiu, o custo do Brasil caiu significativamente. Então resolveu. Como é que se produz non-tradables? Com mão de obra. Resolveu se esses ganhos de produtividade não forem transferidos ao salário. Se forem transferidos ao salário, voltamos à situação original. Você tinha os barbeiros, os professores, os juízes, os médicos, a polícia rodoviária, os técnicos de TI,
os funcionários de banco, a mão de obra envolvida na produção de non-tradables, se eles não capturarem este ganho de produtividade, senão não resolveu. Senão o salário real brasileiro subiu e a relação exportáveis e importáveis, preço de exportáveis e importáveis sobre preço de non-tradables permanece igual. Um outro tema que entra aqui na crise europeia é a teoria da paridade do poder de compra. Teoria não, o cálculo da Purchasing Power Parity. Dada a lei do preço único, quer dizer, os produtos comerciáveis têm um preço único no mundo inteiro, a menos de custo de transporte, certo? Mas tem a estrutura de preços de produto comerciável, o preço da soja na fazenda, no porto e na mesa do consumidor, no mundo inteiro deve ser parecido a menos desse custo de transporte, que transporta a soja para o porto e do porto para a mesa do consumidor. Se esse custo de transporte é constante, o preço da soja, o básico, o preço do porto é igual ao do mundo inteiro e os outros preços são, tirando o custo de transporte, também são iguais. É a lei do preço único. Essa PPP aparece no objetivo de comparar produtos ou rendas nacionais expressas em moeda nacional entre diversos países do mundo, entre diferentes países do mundo. Para comparar a renda brasileira com a renda americana, para saber qual a nossa renda per capita e a renda per capita americana, o jeito simples é dividir pela taxa cambial. Vamos fazer, o produto nacional brasileiro é 5 trilhões de reais. Taxa de câmbio é 2, hoje, então, nós produzimos 2,5 trilhões de dólares, números aproximados, talvez errados. 2,5 trilhões de dólares. Os Estados Unidos produz basicamente 20 vezes 50 trilhões de dólares. É uma comparação que dá o nível de bem-estar de São Paulo, do Brasil e dos Estados Unidos? Não necessariamente. Por quê? Porque taxa cambial não reflete apenas o preço de mercadorias, primeiro. Se o Brasil é considerado o país do futuro e entra muito dólar, a taxa cambial é 1,80, 1,60. Parece que o Brasil ficou mais rico, mas é só uma valorização da taxa cambial. Se ao contrário passamos por uma crise cambial, a taxa cambial vai para 3, Deus nos livre, que aconteça rápido, acho que não vai acontecer, estou só dando um exemplo, aí nós ficamos mais pobres. Não é verdade. Então, procura-se, para fazer essas comparações, uma taxa de câmbio que dê o verdadeiro valor de compra de cada moeda. Vamos voltar agora para a crise europeia. O que aconteceu com a crise? O que é o resultado da utilização de uma união, de uma moeda comum na Europa? A política econômica de cada país perde um grau de liberdade. Ela não pode igualar preços através da taxa cambial. 4. União monetária. Então, taxa cambial intra-países europeus, ou utilizando euro, né? É assim que escreve euro, né? Fica igual a 1. Perde a possibilidade de fazer ajustes através da taxa cambial. Com a entrada de países de alta produtividade, Alemanha, e de baixa produtividade, vamos colocar aqui a Grécia, a mesma taxa cambial, ela para a Alemanha, ela é muito desvalorizada em relação ao equilíbrio X menos M da Alemanha. Em relação à Grécia, ela é muito valorizada. Essa taxa cambial é como se fosse o Brasil e uma região pobre do Brasil. Brasil e Piauí. Piauí usa a taxa cambial do real, ele usa o real.
Então, estou supondo que Piauí é um país pobre, um estado pobre com menor produtividade. A Grécia faria esse papel. Então, a taxa cambial comum São Paulo, Piauí, é muito barata para a Grécia e muito cara para a Alemanha. Muito barata, o piauiense ou o grego compram moeda estrangeira a um preço muito baixo. São Paulo ou Alemanha compram a moeda estrangeira a um preço muito alto relativamente aos seus custos de non-traders. Então, a Alemanha passa a ser uma super exportadora, a Grécia uma super importadora. Para a Grécia importar da Alemanha ou da França, ela não precisa comprar euros. O euro já é a moeda dela. Assim como o Piauí, para comprar de São Paulo, ele não precisa comprar moeda paulista. É a mesma moeda. Tá certo? Mas gera um déficit. Por outro lado, a moeda europeia é muito mais líquida. Ela tem um poder, ela representa um poder de compra sobre uma moeda, um conjunto econômico muito maior. É a Europa inteira. O dracma representar poder de compra líquido e certo sobre produtos gregos e o marco sobre produtos alemães. Você não tem dúvida, você espera que os produtos alemães tenham um preço mais ou menos estável com relação ao marco alemão, né? Senão uma moeda. E os preços dos produtos gregos são menos estáveis quando expressos em dracma. Tá certo isso? Não? Quando você investe numa dívida expressa em dracma ou em marco, você está investindo numa moeda que tem um poder de compra representado pela produção de cada um desses países. Ela tem uma certa liquidez e representa um certo poder de compra. Quando se cria o euro, essa nova moeda ela é mais líquida do que as moedas nacionais anteriores, porque ela representa o poder de compra sobre toda a Europa, que é a segunda, ou a terceira, ou a primeira unidade econômica do mundo. Resultado, a Grécia se endivida mais do que ela deveria se endividar, poderia se endividar em dracma. Você compra títulos gregos, sim, mas expressos em euro. E a Alemanha também poderia fazer isso, mas não precisou porque ela está numa situação confortável. Daí para a crise é um pulo. Com a crise financeira americana, ela vira uma crise financeira e bancária. Uma crise financeira e bancária na Europa, em todos os países da Europa. Os bancos são, todos, do mundo inteiro, intimamente ligados. Com a globalização financeira, essa ligação é ainda maior. Então, quebra o Lehman Brothers, o Tesouro Americano faz um aporte inicial de $1 trilhão. Quebra o Banco Francês, o Tesouro Francês faz vários aportes para os bancos franceses. Hoje, os bancos alemães sofreram menos, mas hoje o Commerzbank foi rebaixado. Numa categoria muito alta, mas ainda foi rebaixado. A crise financeira passa a ser uma crise fiscal, já que é o Tesouro Nacional de cada um desses países que precisa atender o problema bancário local. Quebra o Banco do Brasil, quem vai atendê-lo ou não é o Tesouro brasileiro. Nós não podemos pedir para o Federal Reserve ou para o Tesouro Americano, olha, administraram mal esse banco, salve-nos. Ele não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa nos países da Europa. Então, a crise financeira gerou grandes déficits fiscais. A proposta de solução que vocês estão vendo no jornal, principalmente da Alemanha, é que os gregos abram mão de serviços públicos e de salários para salvar o seu sistema bancário. É a origem da crise. Ela é sempre assim, né? Dívida externa, o FMI demandava que o Brasil reduzisse os gastos públicos, não construísse estrada, não investisse em telefone, não investisse em portos, para pegar esse dinheiro e
importar, com essa redução de demanda, importar menos, exportar mais, acumular dólares e pagar os credores. É a mesma demanda que se faz para a Grécia, a demanda é tão grande, tão elevada, que ela provavelmente não será acatada, quer por razões políticas, quer por ser financeiramente inviável. Quais são as soluções? Apareceu uma solução nova, uma união bancária. O que seria isso? Os bancos alemães, franceses, todos os bancos da Europa passariam a ser controlados pelo Banco Central Europeu, não controlados em termos de ações, sendo fiscalizados e regulados pelo Banco Central Europeu, que passaria a ser, como o Banco Central, o banco dos bancos europeus e não dos bancos centrais de cada país. Eles passariam a ser o Banco Central do Brasil. Quebra o Banco Cruzeiro do Sul, há uma estrutura que resolve, de alguma forma, o problema. Ou o Fundo Garantidor de Crédito e a intervenção do Banco Central no Banco Cruzeiro do Sul. Então, você desonera os tesouros nacionais desse ônus de salvar os bancos e passa essa tarefa para o Banco Central Europeu, que vai ser obrigado a controlá-los, dizer as regras de funcionamento e oferecer empréstimos de liquidez. A outra solução, como eu havia dito, seria uma saída coordenada, que todos os países, impossível de fazer, passariam a fazer política de gastos ao mesmo tempo. É um plano Roosevelt, um plano Marshall, que a política de gastos faria com que o produto crescesse, que o emprego aumentasse, talvez que a receita aumentasse, tornando a situação dos tesouros menos vulnerável. Todas elas, como na crise de 30, são de difícil implementação, por causa da situação diferente de cada país, por causa da situação política, por causa das barreiras culturais do capitalismo que se impedem que você salve o desempregado ou salve os quebrados, os falidos. Portanto, a solução não é uma solução tranquila, como a gente sabe. Estamos há 4 anos nisso. Mas a ideia de união bancária é uma ideia que talvez seja uma proposta viável no curto prazo e menos difícil de ser obtida que as outras. A outra característica importante que aparece na crise de 2008 e na crise europeia se refere ao relacionamento entre Tesouro e Banco Central. Os monetaristas, os novos clássicos, os conservadores, de forma geral, estão sempre afirmando que os seus resultados são válidos se a política monetária não for dominada pela política fiscal. Esse é o discurso permanente. Então, o anterior presidente do Banco Central dizia: eu não posso baixar a taxa de juros porque o déficit público é grande. Então, eu preciso de financiamento e, para financiar, eu preciso de uma taxa de juros alta. A política fiscal é dominante, é ela quem determina uma prática de juros altos. O Gustavo Franco dizia a mesma coisa. O câmbio está errado por causa da política fiscal. É o déficit público que é responsável pelo fato de o Brasil não conseguir ter uma taxa cambial de R$1 por dólar. Esse é o discurso predominante quando nós formos estudar metas de inflação, regime de metas de inflação. Vai ser afirmado logo no começo que é um regime que funciona se a política fiscal não for dominante, certo? Esse é um lado do discurso. Olhando para cá, parece que quem é dominante é a política financeira. Quer dizer, o déficit do tesouro grego, do irlandês, do italiano e do português não foi, pelo menos em termos de cronológicos, ele não foi gerado pela política fiscal, mas sim pelo desastre financeiro. O Banco Central brasileiro, até recentemente,
10 anos atrás, emitia dívida em nome do Tesouro, sem autorização do Tesouro. Então, enquanto o presidente do Banco Central está afirmando que a política fiscal é dominante, o Tesouro Nacional está dizendo, pelo amor de Deus, pare de emitir dívida pública, que eu não estou precisando, você está me criando encargos de juros. Essa é uma tensão permanente. A moeda do século XIX era a moeda ouro. Havia implicações sobre o déficit fiscal, mas a preocupação era acumular ouro. Ela era uma moeda conversível em ouro, certo? Tinha que segurar a demanda agregada inteira com o objetivo de acumular ouro. Não adiantava aumentar os impostos. Por quê? Porque com o imposto você vai comprar o que tem no país, não necessariamente ouro. Certo? Nos anos, no século XX, pós-1945 e no século XXI, a moeda, se ela tem um lastro, é recursos tributários. São recursos tributários. Há uma expectativa que o governo pague a dívida pública, uma delas é o dinheiro, não com mais dívida pública, mas com recursos tributários. Entenderam o que eu disse? Eu não quero receber, eu tenho a dívida pública, eu não quero que o governo me pague com outra dívida pública. Então, a ligação tesouro, a política fiscal, a política monetária passa a ser muito mais forte e muito mais íntima, e apesar disso tudo, continua a demanda do setor financeiro, sob a pressão do setor financeiro, nessa crise de 2008, para que o setor fiscal consiga os recursos para resolver os problemas financeiros. É um discurso politicamente muito difícil, mas que está sendo feito. Não há uma reclamação na Grécia, porque a situação é muito absurda, mas não há uma reclamação vigorosa nos Estados Unidos, nem na Europa, uma reclamação parcial. Mas esse é o novo mundo que nós estamos vivendo, um mundo onde o dinheiro é baqueado, é lastreado pela política fiscal, pelos impostos que nós pagamos. Então, a quebra do Lehman Brothers foi paga com o meu dinheiro, deverá ser paga o meu dinheiro, o teu dinheiro, o nosso dinheiro, que é o discurso que se faz contra os impostos, né? O juiz, o vereador, o deputado, o DENIT, que fazem desperdício, você paga com o meu dinheiro, o teu dinheiro, o nosso dinheiro. Verdade. Mas o Banco Cruzeiro do Sul, o Banco Votorantim, acho que aqui é só, também foi pago com o nosso dinheiro. Tá certo? Sem autorização do Congresso. O DENIT foi autorizado do Congresso a construir a Via Norte-Sul. Não acabou ainda, é verdade, saiu no jornal. Ninguém autorizou o Banco Cruzeiro do Sul a quebrar. Nem se imaginava que ele ia quebrar.